Olá, meu nome é Paulo Falang, eu sou pediatra e sou responsável técnico pela CDVAC, Clínica de Vacinas de Piracicaba e região. As vacinas, quando foram produzidas, elas foram produzidas em relação às cepas vacinais existentes naquele momento. Após a introdução das vacinas, evidentemente que surgiram novas variantes e possivelmente ainda surjam novas variantes. E é feito um acompanhamento da vacinação em relação a essas novas variantes. A gente vê que num primeiro momento a proteção é positiva, existe a proteção. Ela pode ser muitas vezes menor no aspecto de eficácia, mas que ainda existe. E o que tem se constatado em termos reais de efetividade, que de uma maneira geral, a vacina pode até não prevenir a infecção, mas a sua função primordial, que são os casos graves e os óbitos, elas têm prevenido. E isso a gente vê com o que está acontecendo no mundo real, né? Quem está se contaminando de forma grave, está sendo hospitalizado, está em UTI e até com mau prognóstico de morte, na sua grande maioria, de 80% a 90%, são as pessoas não vacinadas ou, se vacinadas, estão com a forma incompleta. As pessoas, as crianças com comorbidades, elas têm prioridade para receber a vacinação. Então, essas crianças que têm alguma comorbidade sabida, está indicado que logo se vacinem, logo que esteja disponível a vacina. Então, hoje nós temos duas vacinas para crianças, né? Nós temos a vacina Pfizer, né, que já com todos os testes que foi visto de segurança para os adultos e para as crianças, com o mesmo rigor científico, foi feito estudo para as crianças e foi visto a segurança além da eficácia. Agora, essa vacina, ela é protetora, assim como essa outra vacina que está agora sendo introduzida no mercado, que é a Coronavac. São vacinas que conferem proteção. A vacina Coronavac, ela foi recentemente indicada, ela tem aí a indicação acima dos 6 anos até os 11 anos. A vacina da Pfizer, ela é feita com 1/3 da dose do adulto. E ela é repetida, uma segunda dose, após 8 semanas. Já a vacina Coronavac é a mesma dose do adulto, né? E ela é repetida após 4 semanas da primeira para a segunda dose. Ambas as vacinas são seguras, ambas as vacinas são eficazes. E qual deve tomar? Aquela vacina que estiver disponível para a criança naquele momento. É essa que é a indicação que deve ser feita. Quanto aos efeitos colaterais, a gente sabe que todas as vacinas, independente de ser vacinas do Covid ou não, podem ter efeitos colaterais. Porém, é uma menor parcela da população que vai ter. Nos Estados Unidos, foram vacinados mais de 9 milhões de crianças e não houve nenhum efeito grave, tipo óbito, detectado nessa população já vacinada. Existe um caminho que a vacina segue, né? Então, se a gente se lembrar lá do início, quando as primeiras vacinas começaram a ser produzidas, a indicação era para os idosos, que eram as pessoas que mais estavam morrendo naquele momento, mais estavam ficando doentes, né? Então, as vacinas seguiram o curso natural da doença, como ela estava se apresentando. E aí foi visto também a necessidade da repetição de doses, a necessidade de dose de reforço. Vencida essa etapa, então começa a pegar faixas etárias menores, que agora se inclui as crianças. Nesse primeiro momento, os estudos já confirmaram a efetividade da Coronavac e da eficácia da Coronavac e da Pfizer para crianças acima de 5 e 6 anos de idade. Muito possivelmente, e isso já está sendo estudado, para logo a crianças de faixas etárias menores. Mas isso vai ocorrer naturalmente, como está ocorrendo a introdução dessas vacinas. Por quê?
Porque atualmente quem está exposto mais à doença são as próprias crianças. A gente vê hoje muitas crianças se contaminando e, de uma forma geral, a gente vê que ela se manifesta de forma leve. Porém, existe sempre aquele percentual daquelas complicações que podem ocorrer em crianças, não só pela doença Covid, mas também pela síndrome inflamatória multissistêmica, que pode ocorrer em crianças após a doença Covid. Então, mesmo que seja percentualmente um valor muito pequeno, mas se a gente pegar ao número de crianças que se contaminam, esse percentual em números absolutos torna um valor preocupante, um número preocupante. Por isso é a importância que se vacinem as crianças também, como foi feito para os adultos. Muito importante a vacinação na faixa etária abaixo dos 11 anos. Só para se ter uma ideia, nos anos de 2020 e 2021, aproximadamente 2.500 pessoas faleceram, ou seja, jovens e crianças faleceram por causa da doença. Só na faixa etária de 5 a 11 anos, foram 300 crianças, ou seja, faleceu uma criança a cada 2 dias. Isso representa um percentual pequeno, 0,4%, mas vejam que em número absoluto isso é muito significativo. Então, é de suma importância que se faça a vacinação. A vacina é segura, a vacina é eficaz. Então, em relação à preocupação da vacina, olha, se a gente for ver o calendário vacinal normal de uma criança, se eu pegar todos os óbitos que ocorreram por aquelas vacinas, pela doença que são prevenidas pelas vacinas que as crianças normalmente tomam no calendário vacinal, por exemplo, sarampo, varicela, meningite, pneumocócica, ou seja, todas as vacinas. Se eu somar todos os óbitos que ocorreram por essas doenças, todos os óbitos somados por essas doenças do calendário vacinal, vai ser menor do que o Covid proporcionou para as crianças. Ou seja, se eu, logicamente, de uma forma coerente, eu estou fazendo a vacina do calendário vacinal, é muito importante que eu faça a vacina do Covid, porque a incidência de complicação, de óbito, de hospitalização é muito maior do que as doenças que são normalmente preveníveis por vacinas do calendário vacinal.